2.124 Guild Wars Capítulo 372 Atingindo o limite de nível em duas habilidades profissionais. Autor: Kotaro Fala Clan. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o like nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o like nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Draco era como uma máquina de trabalho ininterrupta enquanto fazia poção após poção da mesma coisa. Ele nem planejava mais vendê-los, mas acumulá-los para os jogadores do Tradeskill que ele logo recrutaria, bem como para sua futura facção do clã NPC Tradeskill, os nativos deste tesouro. Sua produção por dia foi precisamente de 1450. Mesmo que se possa pensar que deveria ser 1440, houve momentos em que ele acabaria com duas coleções bem-sucedidas para um caldeirão de poções. Ao contrário das poções comuns, incomuns ou raras, as poções épicas não podiam ser coletadas mais de um por lote. Claro, com sua taxa de sucesso esmagadora e sua nova técnica de grande mestre, Draco era capaz de fazer isso de vez em quando se acertasse os lançamentos RNG. No final das contas, Draco levou 5 dias para atingir o nível 80 em alquimia. Ele estipulou originalmente que levaria 4 dias, mas acabou ultrapassando o valor devido à repetitividade de seu trabalho. Ainda assim, foi apenas um dia de diferença. Se ele não tivesse criado a poção da iluminação, isso poderia ter levado o dobro do tempo necessário. Sem mencionar que o bônus era que ele agora tinha 6 dias de poções da iluminação em seu inventário. Isso equivalia a cerca de 8.700 poções menos aquelas que ele havia consumido. Como as várias aldeias aqui tinham mais de 200.000 pessoas por aldeia, não seria suficiente nem para elas. Agora estava claro por que as poções épicas eram tão caras. Os resultados foram extremamente bons, muito melhores do que qualquer coisa abaixo do seu rank, mas a disponibilidade era péssima, embora houvesse centenas de milhares de alquimistas de rank mestre no plano principal. Draco sabia que se quisesse produzir a poção em massa o suficiente para satisfazer o uso contínuo de seus jogadores e NPCs, ele precisaria trabalhar 24 horas por dia por 50 anos ou mais. Se a sua produção continuasse a ser de 1450 por dia, ele só poderia ganhar 10.150 por semana, 43.500 por mês, 520.250 por ano e 2.646.250 em 5 anos. Apenas olhando apenas para os nativos, isso não seria suficiente nem para a sua elite. Afinal de contas, se cada aldeia tivesse em média 200.000 residentes, isso significava que a sua população total em 99 aldeias era ligeiramente inferior a 20 milhões. Draco precisaria passar todos os momentos acordados por muitos anos para satisfazer apenas os nativos, antes de pensar nos jogadores e depois no resto do mundo em termos de venda. Draco naturalmente não poderia e não iria gastar tanto tempo em tal tarefa. Ele tinha muitas outras coisas para fazer e não era como se ele fosse o único artesão do mundo. Dos milhões de nativos, naturalmente muitos eram alquimistas de nível mestre. Ele poderia simplesmente entregar-lhes a receita e deixá-los produzi-la em massa. Além disso, se Draco alcançasse o rank grande mestre, ele poderia extrair mais de uma garrafa por lote. Esta poderia ser uma mera poção épica, mas seu valor era inestimável. Claro, os materiais necessários para criá-lo também eram extremamente valiosos, e Draco havia queimado muitos deles. Se não fosse pela sua técnica de grande mestre que lhe permitiu reduzir o consumo de materiais em quase 30%, ele teria desperdiçado muito mais. Porém, a poção da iluminação era como o beijo do anjo, o que significa que um único reagente épico foi usado. Se Draco conseguisse encontrar o equivalente comum, ele poderia abusar de Pair da Dani para aumentá-lo. A única coisa seria que ele precisaria estar na cidade-estado de Vita, onde teria uma abundância eterna de energia mundana para atualizar os materiais assim que entrassem no caldeirão. Agora que ele era um alquimista Master Rank nível 80, Draco estava pronto para cruzar a barreira final. No entanto, antes de fazer isso, ele mudou para a ferraria. Isto pode parecer contraintuitivo à primeira vista, mas ele tinha uma razão importante para fazê-lo. Ele queria levar alquimia e metalurgia ao nível máximo ao mesmo tempo e cruzar a última lacuna simultaneamente.
Draco sentiu que tal ação seria prudente, sem mencionar que ele precisava desesperadamente de experiência de classe. Como tal, ele pegou os muitos minérios que Lover trouxe e os fundiu lentamente. A fundição era uma parte importante do processo de refinamento porque transformava os minérios de aglomerados de minerais poluídos em uma essência purificada, pronta para ser moldada. Draco também filtrou os minérios em busca de impurezas. Isso foi um pouco diferente, pois haveria alguma sujeira ou material inútil misturado aos minérios durante a formação. A fundição foi feita para remover principalmente outros minerais do minério. Por exemplo, a taxa de câmbio padrão entre minério e lingote era de 5 minérios de ferro para um lingote de ferro. Isso porque um minério de ferro pode ser composto de 54% de essência de ferro com outras como carbono, zinco e pedaços de cobre dentro. Então, também haveria impurezas e sujeira ali. Ao contabilizar a perda de alguma essência de ferro no processo de fundição, fazia sentido porque 5 minérios seriam transformados em um lingote puro com 100% de essência de ferro. Draco geralmente usava paridade Ni, então quando ele filtrava os minérios, eles eram de classificação comum. Como tal, ele foi capaz de fazer isso em segundos devido à sua alta classificação e por um custo insignificante. Eles também teriam uma classificação perfeita, o que significa que não seria necessária nenhuma filtragem ou aquecimento adicional. Foi somente quando ele jogou esses lingotes comuns na bigorna e os atingiu com Mjolnir que eles seriam atualizados. Como tal, quando eles atualizaram, eles mantiveram a classificação perfeita, o que foi outra razão pela qual Draco foi facilmente capaz de criar armas semi-lendárias tão excelentes. Afinal, a rejeição entre uma mera peça de arma, armadura épica e um trio de encantamentos lendários não era pequena. Draco usou uma mistura de sua forte força de vontade e compatibilidade entre as armas e os encantamentos escolhidos. Este foi o seu segredo para o sucesso. No entanto, ele agora estava fundindo materiais épicos diretamente, que estava exatamente no seu nível. Isso tornou muito difícil alcançar a nota perfeita para eles, mesmo com sua alta taxa de sucesso. Normalmente, ele obteria uma nota soberba na maioria das vezes, que estava abaixo de requintado, e requintado estava abaixo de perfeito. Agora, com sua técnica de grande mestre sustentando o forte, Draco foi capaz de alcançar notas requintadas facilmente. Quando chegou a hora de iniciar o processo de forjamento, Draco ficou surpreso ao ver que o tempo necessário havia reduzido novamente. No rank Expert, sua penalidade de tempo foi de 2 horas por nave, e no rank Master, foi de 1 hora por nave. Agora, porém, ele só precisava de 10 minutos para fazer uma única arma ou peça de armadura. Isso naturalmente o surpreendeu, pois significava que sua produtividade na ferraria subiria a níveis incalculáveis. Com isso em mente, Draco sentiu-se duplamente motivado. Ele realmente sentiu a perfeição de sua origem de 3 libras de nível 6 enquanto atacava continuamente a arma que estava fazendo. Uma nova característica de suas técnicas de grande mestre era que Draco podia automatizar o processo com seu controle, deixando sua mente livre para fazer outras coisas mesmo que seu corpo estivesse em movimento. Como tal, ele passou o tempo pensando na receita perfeita para fazer sua estreia como grande mestre. Como se poderia imaginar, esse bastardo pretendia criar um novo design e fabricar esse design para se tornar um grão-mestre. Em essência, ele queria cumprir o segundo e o quarto requisitos para se tornar um grão-mestre de uma só vez. Que arrogância! Somente um sujeito como Draco poderia pensar em tal coisa. Só se poderia orar para que os deuses RNG o abandonassem de uma vez, para que ele aprendesse uma lição valiosa de respeito e humildade. Mas aqueles malditos deuses RNG provavelmente estavam dormindo com Draco nos bastidores. A velocidade de Draco em subir de nível na ferraria era mais lenta do que na alquimia, o que era normal. Afinal, a ferraria levava mais tempo para ser criada, e se alguém não criasse algo novo, mas usasse designs antigos, não ganharia muito mais que os alquimistas. No entanto, por outro lado, a ferraria deu muito mais liberdade para a criatividade e o sucesso do que a alquimia. Afinal, a alquimia precisava que o artesão fosse capaz de manipular a energia mundana, mas a ferraria não. Ele também tinha penalidades baixas por falha. Seu pedaço de metal estragando era muito mais fácil de lidar do que seu caldeirão explodindo na sua cara. Draco se concentrou nas peças da armadura depois de transformar a primeira em uma arma.
Na época em que ele trabalhava furiosamente para aumentar seu nível no leilão de primeiro jogador e também para criar alguns itens negociáveis, ele se concentrava principalmente em armas. Ele estava cansado dos itens perigosos e agora queria fazer algo que evitasse a morte em vez de causá-la. Talvez estar nesta vila agradável e aconchegante, sem necessidade de brigas, o tenha tornado mais suave e sentimental. Além disso, armaduras sempre eram vendidas por um preço mais alto que armas. Era bom ter uma ferramenta que pudesse ceifar a vida dos inimigos, mas cara, não havia nada melhor do que ter uma ferramenta para proteger sua própria vida da arma de outra pessoa. Após 5 dias de trabalho, Draco alcançou a metade do Master Rank em Ferraria, nível 70. O melhor de tudo é que nesses 5 dias ele fez mais de 720 equipamentos. Destes, aproximadamente 75 eram designs únicos. Isto foi apenas 1/10 da quantia que ele ganhou, mas Draco estava perfeitamente satisfeito porque o rendimento de experiência era muito maior em comparação. Com 500% de experiência de classe e habilidade comercial por anúncio, ele agora tinha 37.500% de experiência extra. Quando somado aos 4.200% de experiência que obteve com as 42 receitas de poções exclusivas que fez há mais de uma semana, a quantidade ficou extremamente próxima de seu objetivo. Ele precisava de um total de 51.257% para atingir sua meta e agora tinha 41.700% extras. Isso significava que ele precisava de um pouco menos de 10.000% de experiência para atingir a meta. Visto que ele ainda tinha 10 níveis pela frente em Ferraria, estava claro que Draco passaria pela seleção. Isso agradou e encorajou como nenhum outro. Ele seguraria tantas armas divinas e teria ferramentas de artesanato lendárias. Esta seria a primeira vez para qualquer aventureiro imortal ou mesmo para muitos seres no plano principal. É claro que, nesses últimos dias, ele havia dormido com mais do que algumas das possíveis concubinas atrás da garota meio golem. A maioria eram mestiços normais de algumas raças normais, mas aquele que Draco lembrava com mais carinho era o mestiço ninfa da floresta. Ou como alguém os conhecia, Dríades. Foi ela quem recebeu melhor seu amor e cuidado. Não importa o quanto Draco a criticasse, ela nunca cedeu, apenas exigiu mais e mais, o que ele ficou feliz em dar. Isto o agradou muito. Era como ter um carro super rápido, mas viver numa área onde todos tinham carros normais, então ele nunca poderia competir com ninguém. Aí a Miriadríade entrou com um Maserati e conseguiu correr com ele por um longo período, trazendo-lhe euforia. Ele quase limpou seu reserva de concubinas e restaram apenas algumas. Como era de se esperar, ele fez Natasa limpar cada um deles, o que deixou uma marca forte na mente da jovem. Da cautela, ela agora sentia curiosidade e até um pouco de desejo. A cada garota que Draco eliminava, seu tempo estava se esgotando, e ela também seria devorada sem sobrar nenhum osso. No entanto, não havia nada que ela pudesse fazer a não ser esperar em silêncio e torcer pelo melhor. Quanto a Draco, ele usou mais uma semana para atingir o nível máximo do Master Rank em Blacksmithing. Nesse período, ele havia feito muito mais equipamentos, muito mais do que na semana anterior. Quando Draco tabulou a quantia, ele ficou surpreso ao ver que ele realmente colocou sua criatividade em ação. Dos muitos que ele criou, havia mais do que o suficiente que eram únicos, o que significa que Draco agora tinha a experiência suficiente para atualizar todas as suas coisas e subir de rank. Guild Wars capítulo 373, prelúdio para uma atualização completa. Nos últimos 7 dias após atingir o nível 70 em Ferraria, Draco havia feito pouco mais de 1000 equipamentos diferentes, todos no nível semi-lendário. Isso significava que, no total, ele havia feito cerca de 1728 peças de armadura. Quando alguém se lembrava de que seus encantamentos eram alimentados por cristais de éter, não se podia deixar de imaginar de onde ele os tirou. No entanto, isso era realmente uma pergunta. Draco produziu 4 deles por hora, e já se passaram quase 2 meses desde a última vez que ele verificou seu total bruto. Se presumíssemos que 45 dias se passaram desde sua última verificação, isso significava que ele teria mais de 4.300 novos cristais de éter. Ainda mais surpreendente foi o fato de que ele só produziu cristais de éter de primeira qualidade enquanto estava no tesouro. Como seus encantamentos lendários consumiam apenas cristais de éter de grau médio, na melhor das hipóteses,
Podia-se ver que ele era realmente rico. A maioria dos encantamentos precisava apenas de 1 ou 2 cristais de éter de grau médio. Foi somente quando ele adicionou a runa Crescimento Eterno que o consumo aumentou para cerca de 12 a 15 cristais de éter de grau médio. Draco não gastou nem mesmo um cristal de éter de alto nível em todas as suas criações combinadas até agora. Deve-se lembrar que a taxa de conversão dos cristais de éter era semelhante à moeda do jogo. Isso significava que um cristal de éter de alto grau foi convertido em 10.000 cristais de grau médio. Como ele havia fabricado menos de 2.000 equipamentos, sendo o custo mais alto 2 cristais de qualidade média, ficou claro que ele provavelmente não havia usado nem metade. Draco poderia ter feito muitos itens semi-lendários de crescimento eterno com a possibilidade de se tornarem lendários, mas ele não queria fazer isso para artesanatos aleatórios. Se ele estivesse criando aleatoriamente, isso significava que ele estava fazendo isso para aumentar seu nível ou vender por dinheiro. Somente quando ele criava com um alvo em mente significava que ele o estava concedendo a alguém. Sendo esse o caso, Draco não queria que muitas pessoas tivessem seus itens semi-lendários que poderiam se tornar lendários. Havia um grande abismo no poder entre itens lendários e épicos, então ele estava satisfeito com apenas algumas pessoas no mundo tendo itens lendários. Ele também não daria itens aleatórios ao seu povo. Se ele estivesse criando para seu próprio povo, isso significava que ele levaria em consideração a classe, o estilo de luta e as preferências deles, como havia feito com Slimfati, Jade e Jade. Draco sorriu e tirou isso da mente enquanto colocava suas criações em um saco de armazenamento. Quanto a eles, ele venderia aos poucos no leilão Umbra realizado a cada 3 meses. Na verdade, desde o final do último, deve faltar menos de um mês para o próximo. Draco se perguntou se Eve e companhia tinham coisas boas o suficiente para vender, mas concluiu que eles deveriam ficar bem. Com os talentos de Eva, era provável que ela conseguisse adquirir muitos itens excelentes para o leilão. Com sua sedutora sucubo lá para sediar o leilão, muitos homens também acabariam gastando tolamente. Draco riu com o pensamento e sentiu algum conforto. Ele estava longe deles há tempo suficiente e estava começando a se sentir muito desconfortável. Draco descobriu que gostava de ser um homem de família, e essa busca interminável era cansativa. Ele mal podia esperar até poder fazer brotar a muda de Hetzshain e levar sua família próxima com ele aonde quer que fosse. Naquela época, ele nunca teria que ficar sozinho. Por assim dizer, dos 1.008 itens que ele criou na semana passada, 98 deles eram designs únicos. Draco não tinha queixas já que estava competindo com o padrão da velha era. Ele tinha certeza de que, se estivesse no mundo exterior, provavelmente teria obtido todos eles como novos designs e abalado o mundo. Ainda assim, com 98 deles, ele conseguiu obter 49.000% de experiência extra. Com isso, ele ultrapassou o limite exigido para atualizar tudo. Então Draco colocou seus vários equipamentos de alquimia e ferraria de lado e limpou o super mini mundo pequeno. Ele não tinha certeza se haveria energia suficiente aqui para a transformação. Então Draco saiu da sala de trabalho e encontrou Natasha hesitante do lado de fora de sua porta. Ela ficou surpresa ao vê-lo sair e permaneceu enraizada no local. Draco riu e apalpou sua bunda grossa suavemente, sussurrando em seu ouvido. O que há de errado, minha querida? Natasha corou profundamente, mas não resistiu ou se ressentiu do toque dele como costumava fazer. Em vez disso, ela se aproximou do abraço de Draco. Sentia sua falta. Draco sorriu gentilmente, mas no fundo ele estava rindo de uma forma que merecia um soco forte no rosto. Também senti sua falta, Taza. Atualmente estou ocupado com o trabalho e tentando me aprimorar para a competição, então não consigo encontrar tempo para envolvê-la recentemente. Draco suspirou levemente. Por isso, sinto muito. Prometo reservar mais tempo para você depois que terminar, pois você é muito importante para mim. Natasha balançou a cabeça e falou baixinho. Você não me deve nada. Eu só desejo que você tenha sucesso em todos os seus empreendimentos, pois a ideia de você ser um grande vencedor em tudo que faz realmente me entusiasma hoje em dia, quase como se eu estivesse no seu lugar. Interessante. Draco pensou com um sorriso malicioso. Draco soltou Natasha e parou de acariciar seu bumbum macio e flexível. Não havia mão suficiente para cobrir tudo, então Draco só pôde soltar e esperar o momento certo para vivenciar tudo por completo. Enquanto isso,
Ele simplesmente deu um beijo suave e reconfortante nos lábios de Natasha. Natasha respondeu na mesma moeda, realmente gostando dessa sensação. Este não foi seu primeiro beijo, pois ela teve muitas paixões quando era adolescente, mas com certeza foi o melhor que ela já provou. Quando Draco parou, havia uma expressão de relutância no rosto dela que o fez rir. Ele então saiu da mansão com Natasha a reboque, que presumiu que ele estava indo para a cidade. Draco se virou e balançou a cabeça. Não estou indo para a aldeia, mas para perto da área central. Estarei de volta em cerca de 1 ou 2 horas, no máximo por dia. Natasha ficou surpresa, mas assentiu em compreensão. Não cabia a ela dizer-lhe o que fazer ou importunar-se com seus assuntos. Contanto que ele voltasse intacto, isso era tudo que ela realmente poderia pedir. Draco sorriu uma última vez e suas asas negras de anjo negro se abriram atrás dele. Sua majestade era suprema e inviolável, fazendo com que todos os espectadores se sentissem como se estivessem contemplando o próprio Lorde das Trevas do céu. Draco deu um golpe forte e já estava no alto da atmosfera. Outro o fez voar alto em velocidades proibitivas, como se ele fosse o super-homem ou um Saiyajin em voo. Natasha ficou enraizada no lugar como uma idiota, a boca aberta enquanto suas pupilas se estreitavam em fendas perigosas. Suas pernas tremeram muito e ela finalmente caiu de bunda no chão. Ela começou a hiperventilar e a suar profusamente, o que foi uma reação surpreendente para a geralmente hostil mulher-pássaro. O que era ainda mais curioso era a pequena poça que vazava de onde ela estava sentada, já que seus olhos ainda estavam fixos no lugar onde Draco esteve. Draco voou pela atmosfera do tesouro com extrema rapidez. Até ele ficou surpreso com sua própria velocidade, já que nunca tinha sido tão rápido quando lutou contra os 3 Dragon Lords quando queria adquirir a classe Dragon King através de seu Class Up. Imediatamente, ele soube que isso tinha a ver com sua classe Abyssal Prime. Afinal, ele ainda tinha a habilidade passiva Poder Demoníaco, que aumentava todas as suas ações físicas em 100%. Então, sua velocidade praticamente dobrou e mais graças à sua classe. Além disso, sua capacidade de lidar com sua energia de linhagem melhorou muito desde que ele realizou aquele estranho ritual ao subir de classe. Afinal, é preciso lembrar que ele ainda tinha acesso às técnicas básicas de sua linhagem, das quais essas asas faziam parte. Eles não eram exatamente apoiados pelo sistema, e a manifestação deles custou-lhe energia bruta de linhagem. Draco finalmente alcançou seu objetivo, que era o limite da área central. Aqui, ele viu uma espessa névoa dourada que mostrava a linha divisória entre as duas seções e o impedia de ver a área central. Draco usou seus olhos de Kaelo para identificar esta parede. Bloqueio de origem, barreira classificação, origem descrição. Uma defesa de perímetro suprema feita de energia de origem difusa que impede a entrada, espionagem e ataque a uma área de qualquer ser abaixo do rank Deus de origem. A respiração de Draco tornou-se áspera enquanto ele estava cheio de uma ganância sem fim. Se ele pudesse reunir toda essa energia em sua muda de Etzshain, ele teria a maior base para seu mundo interno, o ponto de partida mais supremo. No entanto, ele só poderia desejar isso, mas não tê-lo. Mesmo a energia divina era impossível para ele absorver, a menos que fosse entregue diretamente a ele, muito menos a energia de origem. Esta foi provavelmente a razão pela qual as partículas da origem energia existiam no tesouro em uma quantidade tão notável. Esta barreira de energia por si só poderia destruir todo o plano principal se condensada em um ataque. No entanto, este local era bom o suficiente para Draco devido à concentração de energia mundana, etérica e divina. Era muito mais alto do que toda a cidade-estado de Vita, tornando o local perfeito para os Hankups. Primeiramente, Draco desceu à terra e retraiu suas asas. Ele então trouxe Paidadeni, Jonir, Fragarashi e Dragonlance. Esses 4 itens pareciam tão lindos quanto quando Draco os viu pela primeira vez. Ele rapidamente os inspecionou uma última vez antes da atualização. Dragonlance, lança classificação, lendária durabilidade, 1.000.000 efeitos, passivo 1, Flashfire. Esta arma causa dano de fogo explosivo a cada ataque, que pode atordoar, queimar ou cegar alvos dependendo das circunstâncias. Passivo 2, Aura Antidracônica. Esta arma causa não 300% de dano extra a qualquer entidade com sangue ou estado de ser dracônico. Isso inclui todos os seres de ramos ramificados, bem como aqueles que carregam a bandeira ou conexão mental com os dragões. Ativo 1,
Arremesso imparável. O usuário lança Dragon Lance como um projétil com 100% de dano de fogo extra e a lança não pode errar. Recarga. 1 hora. Descrição. A Dragon Lance é a arma odiada da raça dos dragões, que foi a causa direta de sua queda e subsequente desaparecimento do mundo. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 100.000% necessários para atualizar para o rank divino Pair da DNI. Item de artesanato classificação. Épico durabilidade. 500.000 efeitos. Passivo 1. Melhoria do reagente. Todos os ingredientes colocados neste caldeirão são melhorados para o mesmo nível do caldeirão. Ativo 1. Retorno em caso de falha. A ativação desta habilidade permite ao usuário reiniciar um processo de elaboração com falha 3 vezes. Tempo de espera: 21 dias. Descrição: o caldeirão inicialmente pertencia ao gigante Lazar Laisgifneu e de sua esposa Simida e Simenfo, que viviam no lago do caldeirão. Era normalmente usado para reviver os mortos infinitamente, mas foi refeito para preparar poções. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 30.000% de 50.000% necessários para atualizar para o rank lendário Mjolnir. Item de artesanato classificação. Épico durabilidade. 500.000 efeitos. Passivo 1. Melhoria do lingote. Todos os lingotes atingidos por este martelo são melhorados para a mesma classificação do martelo. Ativo 1. Retorno em caso de falha. A ativação desta habilidade permite ao usuário reiniciar um processo de elaboração com falha 3 vezes. Tempo de espera: 21 dias. Descrição: na história dos deuses, Mjolnir foi o martelo de Thor, o deus do trovão. Foi reaproveitado para a arte de artesanato depois que os deuses recuaram para o céu. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 28.000% dos 50.000% necessários para atualizar para o rank lendário Fragarashi. Espada classificação. Lendário durabilidade. 1.000.000 efeitos. Passivo 1. Força imparável. Cada ataque desta lâmina ignora 100% da defesa. Passivo 2. Rei do vento. Cada ataque com esta lâmina pode invocar o vento, causando 300% do dano do vento a um único alvo. Ativo 1. Poder de Lule. Balança a lâmina para baixo com força incomparável, causando 1000% do dano de espada em uma zona de área. Tempo de espera: 3 dias. Descrição: espada de um dos deuses menores do mar, Manannamaklir, e mais tarde concedida ao herói divino Lule. Dizia-se que era uma arma que nenhuma armadura poderia parar. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 2.381% de 100.000% necessários para atualizar para o rank divino Guild Wars capítulo 374. Essência de monitoramento e Sense Stalker balançou sua alabarda com movimentos rápidos e ameaçadores. Ele estava em treinamento especializado no salão de treinamento do Guild Hall na cidade de Karil. Ele foi jogado lá pela Rivet Ignite para desenvolver suas habilidades e técnicas, pois ela percebeu que ele tinha algum talento com armas longas e brancas. Como tal, ele passou os últimos dias depois que sua linhagem foi testada melhorando sem parar. O que ele achou mais chocante foi a eficiência absoluta deste centro de treinamento de rank 7. Ele foi apresentado a uma variedade de métodos e maneiras de ajudá-lo a aumentar sua proficiência. O Training Hall tinha sua própria biblioteca de técnicas que os jogadores do Umbra podiam acessar livremente, e cobria todos os estilos de luta e tipos de armas. Ainda mais impressionante foi o fato de que também era possível aprender várias técnicas de espada com Draco, já que ele as adicionou ao sistema antes de partir. Essência Stalker não era um espadachim, mas descobriu que poderia aprender muito apenas observando os movimentos de Draco. O mais novo membro do núcleo do Umbra fazia uso frequente do sistema de treinamento do Training Hall, que basicamente recriava qualquer inimigo que o Sense quisesse e se transformava em um sparring virtual. Ele poderia até programar a gama de habilidades, técnicas, nível e dificuldade geral de seu oponente. Claro, como um fanático por combate, Essência adorava desafios físicos. Foi algo que o ajudou a se sentir vivo e excitou profundamente, especialmente depois da desolação geral de sua vida juvenil. Como tal, ele levou a dificuldade ao máximo e escolheu para si o inimigo mais louco possível: Draco. Ele tinha ouvido as lendas do jogador mais forte no mundo do jogo, e até mesmo na internet lá fora. Draco e Eva podem não se importar muito,
mas eram mega celebridades agora que Bondless alcançou fama mundial devido à controvérsia em curso. Apesar de a contagem de jogadores ainda não ter ultrapassado 200 milhões, estava fadada a disparar para bilhões depois que os pods fossem lançados. No momento, a opinião pública sobre o jogo estava muito negativa para qualquer pessoa, exceto aqueles aventureiros, entrar. Graças à sua infâmia, Essence Stalker admirava Draco, especialmente depois das revelações chocantes que sua tia do clã lhe havia feito. Que ele era membro de uma linhagem que descendia do próprio diabo Lúcifer. Que ele era descendente de um ramo secundário que se separou da família principal há alguns séculos por motivos desconhecidos. Isso significava que sua linhagem era pura o suficiente para que a porcentagem fosse bastante alta. Essence ainda se lembrava do olhar estranho que Lovingaunt lhe deu quando testou a concentração de sua linhagem sanguínea e disse que sua concentração deveria estar em torno de 35%. De acordo com Lovingaunt, a pureza da linhagem dos membros da linhagem geralmente estava na casa de um dígito. Aqueles que formaram os mais velhos e companhia estavam na faixa de 10 a 19% de pureza de linhagem, enquanto talentos raros eram como Lovingaunt, entre 20 a 29%. Acima de 30% foi considerado um prodígio geracional adequado para se tornar o chefe do clã. Se Sense fizesse parte da linhagem principal e Draco nunca tivesse nascido, ele provavelmente estaria no meio de um treinamento para se tornar o chefe do clã. Infelizmente, um monstro como Draco nasceu, então não houve competição. Não só isso, mas Lovingaunt afirmou que ela se juntaria a ele no treinamento em breve. Afinal, ela supunha que ele era um gênio de linhagem, com heranças duplas. Ela havia explicado a ele que existiam 3 heranças para a linhagem Lúcifer, o Deus Serpente, o demônio com chifres e o anjo negro. Com base nas características e habilidades que Sense exibiu no passado, ele tinha as heranças do Deus Serpente e do Anjo Negro ativas. Deve-se notar que a combinação de pureza acima do nível de prodígio e heranças duplas eram extremamente raras desde que os progenitores deixaram o mundo. Como tal, Essence foi verdadeiramente um caso especial nesta situação. Atualmente, ele foi pego em uma intensa batalha com o clone de Draco, que foi definido no nível mais alto e mais próximo do original. Draco havia se registrado em sua classe divina no rank 1, nível 13, logo antes de partir para iniciar sua missão única. Enquanto isso, o próprio Essence estava no rank 1, nível 50, que era o nível máximo. Em teoria, ele tinha uma forte supressão de estatísticas no clone de Draco, mas isso significava uma merda, já que as estatísticas de Draco eram muito altas. Portanto, Essence foi quem mal sobreviveu. Afinal, esta era, em última análise, uma forma de treinamento. Então o clone Draco não estava tentando destruí-lo completamente, caso contrário, ele teria entrado em uma de suas formas e dizimado o sujeito em segundos. Nesse ponto já não seria treinamento, mas sim um partido masoquista. O clone Draco estava apenas usando sua esgrima para dominar a essência sem esforço. Não usou magia subjetiva, habilidades ou qualquer outra coisa, exceto as técnicas de espada 360 que Draco havia criado. Ainda assim, Essence ficou chocado e satisfeito consigo mesmo. Com o que ele tinha ouvido sobre Draco, nenhum jogador além de Rivetingnight era páreo para ele, mesmo que ele estivesse brincando. O sujeito provavelmente poderia facilmente destruir inimigos acima de seu posto, muito menos aqueles dentro dele. O fato de Sense Stalker ter sobrevivido por tanto tempo era um testemunho de seu próprio talento. No entanto, ele ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de poder transformar esse talento em habilidade. Mesmo que ele estivesse vivo devido aos esforços das boas estatísticas de sua classe e de sua própria linhagem que se manifestava passivamente, era pedir demais para ele fazer o impossível. Logo, Essence foi destruída ao colidir com a parede da sala privada em que estava. O clone Draco rapidamente embainhou sua lâmina e desapareceu, sua tarefa concluída. Essence levantou-se e flexionou os músculos enquanto estalava as articulações. Bem, isso foi intenso. Ele se sentia como um pedaço de ferro forjado brutalmente por um ferreiro amador. Diferentes partes de seu corpo soavam com diferentes níveis de dor, e não havia um único lugar em seu corpo que não doesse como uma cadela. No entanto, ele simplesmente ignorou e ponderou sobre a batalha que acabara de ser concluída. Essence Stalker ficou atordoado com a velocidade do clone Draco, e era impossível segui-lo apenas com os olhos.
O clone Draco deveria tê-lo derrotado no primeiro ataque, mas Essence sentiu a energia de sua linhagem começar a queimar lentamente e sua percepção aumentou. Parecia que sua mente havia se expandido para fora de seu corpo e ele havia captado os movimentos efêmeros do clone Draco quando estava por perto, permitindo que o Cavaleiro Dragão respondesse a tempo. Isto não era controle, é claro. Tal coisa não era algo de fácil acesso e exigia anos de treinamento. Até mesmo Eva exigiu mais de 3 anos de prática dedicada com sua alta pureza de linhagem, herança de donzela celestial e corpo reconstruído. Esta foi uma especialização do elemento psíquico pertencente à herança do anjo negro, que era a telestesia. Isso era algo que faltava nas especializações psíquicas heranças da donzela celestial de Eva. A essência estava tentando compreender a sensação de usar essa habilidade. A essência tinha menos heranças do que Draco, tornando mais fácil usá-las passivamente porque a energia de sua linhagem precisava ser dividida em menos heranças e ele também não precisava de tanto foco para controlá-la. Depois de ruminar sobre esse sentimento, Essence sentiu-se pronto para outra rodada. Ele lutou contra o clone Draco nos últimos 3 dias e seu progresso foi exemplar. Seus sentidos e tempo de reação melhoraram muito. Nada mudou em suas estatísticas e habilidades, mas suas técnicas. Elas estavam sendo refinadas tão rapidamente que era quase como se Sense Stalker tivesse seu próprio gerador de técnica inata. Mas isso era impossível, certo? Até agora, apenas Draco tinha demonstrado tal característica, então ninguém poderia fazer o mesmo, certo? Mesmo Eva não tinha essa habilidade e ela era outra metade da equação universal. Ao longo das 24 horas, Essence Stalker passou as primeiras partes do dia examinando a biblioteca de técnicas disponíveis para ele. Cada técnica de lança, naginata e alabarda foi executada diante dele enquanto ele as compreendia lenta e cuidadosamente. Depois de passar mais algumas horas digerindo o que aprendeu e entendeu, ele então desafiaria o clone Draco. Cada vez que ele lutou contra o clone, ele durou quase o dobro do tempo que durou antes. Durante todo esse tempo, Lovingaunt também monitorou seu progresso com Rivetingnid. Ambos ficaram estupefatos com a taxa de crescimento desse sujeito, bem como com seu talento. Rivetingnid ficou profundamente chocada, porque era como se ela estivesse vendo o primeiro Draco da linha do tempo anterior. Com sua linhagem selada, ele era exatamente como a essência atual, melhorando tão rapidamente que todos que o conheciam ficaram boquiabertos. Até o Lorde local tossiu sangue no ritmo de crescimento de Draco, enquanto o Sublime arrancou o cabelo de frustração. A própria Rivetingnid acabara de se interessar por ele, e foi assim que tudo começou. Passar por essas doces lembranças fez Eva sorrir gentilmente sob o capuz. Aqueles foram os melhores momentos de sua vida, apenas um pouco piores do que sua vida nesta linha do tempo depois que ela se reconciliou com Draco. Agora que ela deu à luz seu filho, seu sangue, corpo e alma estavam conectados. Ela não poderia pedir nada melhor neste mundo. Depois de mais 3 dias de seu treinamento exaustivo, Essence Stalker foi finalmente capaz de acertar o clone Draco, o que fez Lovingaunt ofegar e Rivetingnid acenar com a mão para que seu treinamento parasse. Essence Stalker imediatamente encerrou o treinamento e foi até sua tia do clã Iladibos. Ele cumprimentou os dois com respeito. Afinal, uma era sua tia distante e a outra era a reencarnação de um progenitor, especificamente a alma gêmea de seu próprio progenitor. Isso também destacou a complicada relação entre Sense e Draco. Havia primos distantes ou progenitores e descendentes, as linhas eram confusas. Até a tia amorosa sofria com essa crise geracional, mas ela não se importava e Draco também não. Para eles, o relacionamento atual deles foi pré-ordenado pelos céus e nada mudaria isso. No momento, você está fazendo um bom progresso em termos de adaptabilidade e crescimento ao combate, mas não tem ideia de como gerenciar seu poder com eficiência. Isso é o que Lovingaunt irá lhe ensinar. Rivetingnid afirmou sem qualquer sinal de emoção em sua voz. Essence Stalker assentiu. Por favor. Quero entender mais sobre mim e minha herança. A amorosa tia colocou os braços na cintura e sorriu maliciosamente. E por que, querido garoto, você quer fazer isso? Essence Stalker olhou bem nos olhos de sua tia do clã e disse friamente. Porque quanto mais eu entender sobre mim mesmo, mais poder poderei adquirir e mais pistas poderei obter sobre o que exatamente aconteceu com minha família. Essence Stalker zombou sombriamente.
Se minha linhagem é tão boa, então meus pais devem ter sido igualmente potentes. Acho difícil acreditar que eles possam morrer em um mero acidente de carro. É muito conveniente. Lovingaunt e Rivetingnight compartilharam um olhar. Tia Amorosa deu um tapinha no ombro do sujeito e disse: Garoto esperto. Podemos facilmente apontar o dedo e dizer que foi alguém da linhagem Panguão de seus comparsas de sua estúpida aliança, mas duvido. Mesmo que a linhagem e seus parentes estejam cheios de cães, eles não se incomodariam em perseguir seu ramo secundário e arriscariam outro conflito após a Grande Guerra durante o nascimento de Draco. Ambos os lados sofreram tantos danos que nenhum deles pode se dar ao luxo de iniciar outro conflito. Lovingaunt cutucou o peito de Sensestalkers com um dedo, falando com um tom divertido. Isso significa que algum poder ou grupo ganhou coragem depois de descobrir sobre nossa fraqueza coletiva para começar a atacar os ramos laterais. Digo isso porque você não é o primeiro nestes últimos 21 anos desde a nossa grande guerra, e duvido que você será o último. Se você quer vingar sua família, eu apoio totalmente. Mas primeiro, temos que transformá-lo de um pedaço de carbono no diamante mais firme. Só espero que você consiga sobreviver à provação. Lovintia disse com um sorriso misterioso que o gelou o coração de Sensestalker. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.